Bom dia novamente. Como já perceberam, houve uma alteração ao que estava previsto. Eu não sou a Filipa Ambrósio, também dá para perceber, penso eu. A Filipa teve um problema de saúde e achou por bem não nos brindar com uma gripe A, acho que é bom, já que ninguém precisa desses brindes, mas de qualquer forma o que é importante é que conseguimos ter aqui os nossos oradores, que são, no fundo, aqueles que mais importa ouvir, até porque temos 3 advogados que nos vão dar a sua perspectiva sobre o papel que nós devemos assumir no futuro e, perante tudo, o que temos vindo a assistir é muito importante ouvirmos os nossos colegas, a doutora Cláudia Amorim, o doutor Francisco Proença de Carvalho e, em ligação remota, como se dizia antigamente, temos o Dr. Tiago Rodrigues Bastos, a quem agradeço estar aqui connosco, ainda que virtualmente. Eu quase que diria que é inevitável começarmos por aquilo que eu falei no início, na abertura, que é a questão das propostas para uma melhor e mais célere justiça do Conselho Superior da Magistratura. Eu, se calhar, até começaria a provocação remotamente e perguntaria ao Dr. Tiago Bastos o que é que acha das propostas relativamente à questão da instrução que foram feitas pelo Conselho Superior da Magistratura. Qual é a sua opinião sobre tudo isto? Bom, muito obrigado. Não sei se ouvem bem. Sim, sim. Sim, senhor. Bom, eu começaria talvez por dizer que aquilo que é mais, enfim, diria até mais arrepiante neste texto, nestas propostas ou nesta reflexão que é feita por este grupo de trabalho que sai do Conselho Superior da Magistratura, é que ele tem uma espinha dorsal que assenta na ideia, ou em 2 ideias fundamentais. Na ideia de que a melhor justiça é sinónimo de uma justiça mais célere, e, por outro lado, numa ideia de que o entorpecimento ou aquilo que corre mal para que essa celeridade ocorra reside única e exclusivamente na circunstância de existirem direitos a mais e defesas pouco sérias. O foco é de que os direitos que são concedidos, nomeadamente de recurso, de arguição de irregularidades, de invalidades, etc., são maioritariamente dilatórios, que os advogados têm uma perspectiva dilatória do processo, e por isso aí é todo o enfoque das propostas reside aí. Aliás, chega a dizer-se uma frase que é muito curiosa, ou diria até muito sintomática, que é, por exemplo, diz: o tempo excessivo é inimigo da aplicação da justiça, quer na perspectiva da acusação, e depois diz assim, quer na da defesa de boa-fé. Isto é muito sintomático, é uma ideia de que há uma defesa de má-fé. Portanto, só a circunstância de se referir a defesa de boa-fé por contraponto a uma acusação que é sempre de boa-fé, é sintomático da espinha dorsal que perpassa todas estas propostas. Eu diria que há, apesar de tudo, propostas que são razoáveis, mas eu de facto não compreendo, tenho muita dificuldade em compreender esta aversão aos direitos que a justiça e que nos tempos modernos perpassam sobre o discurso, enfim, algum discurso político e principalmente pelo discurso
dos agentes judiciários do lado do Estado, em que tudo estaria bem se se forem retirados direitos às pessoas. Repare, a instrução, apesar de tudo, diria, é o menor dos males. Enfim, já vivemos com uma instrução que não serve para pouco, mas temos aqui coisas muito complicadas. Temos aqui coisas como, por exemplo, uma sobrevalorização ou uma tentativa de valorização maximalista de tudo o que ocorre no inquérito. É absolutamente arrepiante do meu ponto de vista, porque, enfim, estão aí dois distintos colegas que participam em muitos julgamentos e têm esta percepção. O sistema foi montado, foi pensado para que a fase do inquérito fosse uma fase de ponderação do Ministério Público, de aquisição por parte do Ministério Público dos indícios que entendia serem suficientes, mas aquilo que era valorado para prova, para julgamento, era aquilo que ocorria numa sala de audiências. Eu não vos vou mimosear com uma série de exemplos mais ou menos escabrosos de como as coisas ocorrem no inquérito. Basta-me dizer que no inquérito não estamos lá os advogados, não estão lá as defesas, não estão lá os sujeitos processuais visados nesse inquérito. E se vocês repararem, uma das grandes vertentes destas alterações é precisamente a valorização do que se passa no inquérito, do que ocorre no inquérito, com a possibilidade de reprodução dos depoimentos prestados em inquérito, com o argumento de que assim se não transtorna as testemunhas, se prescinde da sua presença, até com a irretratabilidade da renúncia a depor por parte de quem tem o direito de não o fazer, enfim, com que garantias é que temos isso? Portanto, eu diria, numa primeira abordagem do tema, aquilo que é excessivamente preocupante, e aliás, é até desde logo curioso que nesta composição desta comissão, saída do Conselho Superior da Magistratura, onde, tanto quanto sei, também existem advogados, não há preocupação de ter um único advogado ou até, enfim, qualquer outra perspectiva que não seja a de magistrados e de procuradores. Portanto, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais. Portanto, é uma visão absolutamente pensada exclusivamente na celeridade, como se esse fosse o único objetivo e a única pretensão. Enfim, depois, como verificarão, chegamos ao ponto de querer importar normas sobre o trânsito antecipado de uma decisão com aproveitamento de uma norma do Código de Processo Civil, como se estivessem em causa direitos equivalentes no processo civil e no processo penal. Toda a alteração vai no sentido de colocar nas mãos do juiz, inclusive passa a perspectivar-se, a conferir ao juiz a possibilidade da adequação formal do processo como no processo civil. Portanto, há todas as propostas são sempre imbuídas de uma ideia de que o que for manifestamente dilatório, portanto, num grau de subjetivismo que obviamente fica a cargo depois da decisão dos senhores magistrados. Portanto, eu diria que esta é uma perspectiva de reforma extraordinariamente perigosa e impondo uma grande diminuição do papel do advogado. Poderemos discutir uma a uma, algumas são mesmo aterradoras, e já não vou para aquela, enfim, tem sido obviamente transmitida como a mais emblemática, que é de passar a condenar os advogados em multas e por aí fora. Enfim, já estamos num mundo gelado. Mas aquilo que me parece mais sério é esta ideia de que tudo deve ser rápido e, para isso, devem ser conferidos ao juiz poderes de conformar o processo,
de determinar o que é dilatório ou não, de nada poder impedir a marcha do processo e, portanto, todos os recursos terão um efeito meramente volutivo, enfim, aqueles que não subam ao final. Por outro lado, mesmo os incidentes de recusa do juiz passariam a não impedir a prática de qualquer ato. É uma perspectiva de levar o processo até ao fim o mais rapidamente possível, sem uma única reflexão sobre o que é que poderia ser feito e o que é que anda mal do lado. Ou seja, como é que são conduzidos os inquéritos, como é que são feitos os inquéritos, como é que são estruturados os megaprocessos. Tivemos em tempos uma ideia de que era preciso pôr cobro aos megaprocessos, de evitar os megaprocessos. Pelos vistos, a ideia já não é essa. A ideia é apenas que podem existir os megaprocessos que se quiser. O que é preciso é que eles depois corram de uma forma célere, não é? Ainda agora, por exemplo, enfim, acabámos de ter conhecimento de um processo como o Tutti Frutti, onde se julgam segmentos absolutamente independentes uns dos outros, tudo no mesmo processo. Sobre isso não há uma única reflexão. Há encurtamento de prazos, há cerceamento de fases, há tudo isso. Não há nunca uma reflexão sobre o que é que deve melhorar ao nível do inquérito, o que é que deve melhorar ao nível por exemplo, acusações absolutamente infundamentadas. Não existem. Nunca viram os colegas uma acusação absolutamente infundamentada e que consequência tem isso? Ou que consequência deve ter isso? Zero. Bem, Tiago, vamos só passar aqui... Nesta minha primeira intervenção, o que gostaria de partilhar convosco é que isto é uma visão absolutamente parcial, uma visão absolutamente perspectivada na velocidade do processo e, para isso, assentando tudo no poder do juiz de conformar o processo. Obrigado, Tiago. Cláudia, então encontramos aqui a solução dos problemas da justiça, ou não? Eu acho que é o que parece, pelo menos, não é? Pois, eu acho que encontramos mais problemas para a justiça em vez de soluções. É que eu diria que esta carta é a solução. Ou seja, os advogados são os culpados disto tudo. Certíssimo, eu concordo absolutamente com o que o Tiago disse. Queria que a Cláudia falasse essencialmente do que pode representar em termos de intimidação para os advogados a questão das multas e a questão dos prazos. Certo. Só uma ligeiríssima introdução, não vou falar tanto como o Tiago, mas um bocadinho menos, os advogados têm esta tendência para falar muito. Ontem à noite voltei a ler com mais atenção esta carta e o problema começa logo no nome, não é? Portanto, que a celeridade está à frente da melhor justiça. E, de facto, todo este relatório, toda esta proposta é apenas e só com o intuito de tornar tudo mais rápido, sem sequer ter tido a preocupação de perceber porque é que não é rápido. Portanto, tudo é culpa dos advogados, é uma espécie de puxão de orelhas aos advogados. Nesse sentido, acho que não tem graça, porque, de facto, o advogado é um dos pilares essenciais para assegurar o Estado de Direito Democrático e, a partir do momento em que o advogado tem medo de interagir com o sistema da justiça, não há justiça nem melhor nem pior, não existe justiça. E, portanto, quando vou ler que há no nosso sistema atual uma tutela do direito ao retardamento do processo, que os advogados têm dolo dilatório, desprezo pela celeridade processual. Há aqui expressões que, mesmo em termos de linguagem, são gravíssimas, gravíssimas. Não só não... Mas acha que é o sinal dos tempos, esta linguagem? Eu não sei, eu já vejo esta linguagem tão estendida em todo lado que já estou a ficar preocupado. De facto, há uma grande preocupação, porque nós temos uma espécie de costas largas, não é? Portanto, tudo nos pode ser atirado e nós não conseguimos atirar nada de volta, e o que atiramos de volta, lá estamos nós a utilizar os nossos meios, e há aqui uma grande confusão, porque este relatório começou por ser para megaprocessos, depois logo parece, há aqui uma proposta legislativa que se aplica aos processos todos, 5 exemplos de grandes processos, e
o fechar numa bolha, os advogados não são os 20 ou 30 advogados que participam nos megaprocessos. E depois também há esta confusão. Somos muitos, de diversos tipos, uns em prática individual, uns do Norte, outros do Sul, uns em sociedades de advogados, e quer dizer, de repente há aqui uma espécie de... Bom, os advogados são todos umas pessoas com clientes muito ricos, com muitos meios para atrasar a justiça. Isto não é a realidade portuguesa, nem de perto, nem de longe. E a partir do momento em que o cidadão comum não pode beneficiar dos meios que um advogado tem ao seu dispor para poder defendê-lo num processo, porque um processo penal não é exatamente igual ao processo civil. Portanto, esta questão das multas, da litigância de boa ou de má fé, não pode ser interpretada no mesmo sentido. Porque, por um lado, também somos muitas vezes advogados dos assistentes, não somos só advogados dos arguidos, em Portugal não há essa distinção. Mas, principalmente, quando somos advogados dos arguidos, é que as questões verdadeiramente se colocam. Porque se um cliente sabe que o advogado vai deixar de fazer determinada coisa, porque pode ser multado, ou até, diria, quase difamado, porque, na verdade, é o que hoje em dia acontece. Claro que não podemos assegurar, o cliente sabe que não vamos assegurar uma defesa como deve ser. E, portanto, mesmo esta noção de que o problema é todo dos advogados, perpassa precisamente esta ideia de que agora se pode dizer tudo e não há consequências nenhumas. Porquê é que não existe aqui uma análise para dentro? Não há nenhuma análise de o que é que os magistrados podem fazer melhor. Naturalmente, todos nós teremos algo a melhorar, todos funcionamos para a tal causa pública que era referida aqui. Há esta confusão, os advogados não defendem interesses meramente privados. Nós estamos na contribuição para um melhor sistema da justiça e, portanto, não vejo aqui nenhuma análise do que é que podia ter corrido melhor e ser melhor por parte dos magistrados. Não há sequer um cuidado rigoroso no sentido estatístico, porque temos aqui um levantamento do número de incidentes de recusa, que tem a ver muito com um processo em particular, que é outro problema, que parece que de repente é o processo... Isto é feito para o processo. É o processo, mas esse processo não tem nada a ver com os outros milhares de processos pendentes no país inteiro. E de repente é o paradigma de tudo, não só do próprio processo, mas dos próprios advogados. Quando nós, todos que andamos no terreno, sabemos, felizmente, que não é assim que as coisas acontecem no dia-a-dia e não é aquilo que é comum na maior parte dos processos. Depois temos um levantamento estatístico da duração, resultados da fase de instrução, porque era aquilo que era conveniente, porque era preciso encaixar uma quase diminuição ou apagamento da fase de instrução. Não temos um levantamento estatístico da fase de inquérito. Eu já estive numa conferência sobre megaprocessing, que também aparecia isso en passant, mas não há verdadeiramente uma retirada de consequências, porque, da minha experiência, grande parte dos atrasos são no inquérito. Não é a instrução que demora muito tempo. Há 3 ou 4 processos que têm instruções longas, mas não é isso que é aquilo que é comum. Por outro lado, também não vejo aqui um resultado, vejo dos números de incidentes de recusa, mas não vejo nos recursos interpostos pelos arguidos. Todos os recursos são improcedentes? 95% dos recursos são improcedentes? Não há, esse estudo não está feito. Arguição de invalidades, a certa altura também se diz aqui que nós usamos as arguições de invalidades de uma forma completamente, manifestamente infundada e tal. Onde é que está o estudo para saber? É porque há muitas irregularidades e nulidades que efetivamente são irregularidades e nulidades e os tribunais superiores assim as declaram. Não temos nenhum estudo a esse respeito. E, portanto, sim, respondendo à pergunta inicial, não deixa de ser um ataque aos advogados, e é claro que isso foi sentido, com pena, porque eu há muitos anos que defendo, que também já foi aqui dito no outro painel, temos que trabalhar todos em conjunto. Advogados, oficiais de justiça, oficiais de registros, procuradores do Ministério Público, magistrados, porque estamos todos para o mesmo. Há aqui um grande engano, ninguém quer, não há vantagem nenhuma para ninguém que um processo demore anos e anos e anos e anos, que o processo tenha uma série de coisas que atrapalhem, que não haja esclarecimentos. A maior parte dos nossos clientes perguntam-nos quando é que o processo anda, quando é que eu tenho o meu problema resolvido. Portanto, isto é tudo um engano, na verdade. Todos temos interesse a que ande rápido, mas não pode ser a todo o custo. E isso é que é verdadeiramente relevante. Francisco, o que é que nós poderemos ou deveremos fazer relativamente a tudo isto, na medida em que tudo o que passa, eu diria que perpassa e pretende cavalgar a onda que o advogado é o culpado de tudo e que os processos são todos processos quantias. Ou não? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, aqui na pessoa do Presidente do Conselho Regional de Lisboa.
Eu devo dizer que preferia ter a Filipe Ambrósio aqui ao meu lado por uma simples razão, por isto não ser só um painel de advogados, temos aqui uma jornalista que no fundo desse aqui uma visão um bocadinho externa a nós, só por isso. Eu cumprimento também os meus colegas, que conheço há muito tempo, talvez a Cláudia há muito mais tempo de qualquer pessoa nesta sala, mas são outras coisas. Bom, ok. Eu vou responder. Também posso dar mais uma provocação, que é a seguinte. Até que ponto é que isto só é possível porque a ordem tem perdido força institucional? Eu vou tentar, eu tinha aqui umas ideias, obviamente que eu concordo com os meus colegas, é difícil não concordar, sou advogado. A minha perspectiva, vou dar a perspectiva, enfim, vocês sabem que eu participo em alguns desses processos, desses mega processos, tenho a posição que tenho, também estou marcado por isso, de alguma maneira, e aquilo que eu sinto, este documento tem muitos defeitos, mas tem uma grande virtude. A grande virtude é que coloca às claras aquilo que quem decide os processos, a cúpula da magistratura judicial portuguesa, o que pensa sobre o nosso sistema. E isso desequilibra a balança de uma forma inacreditável. Ou seja, fica às claras que os representantes máximos dos juízes entendem isto que aqui está escrito. Fica às claras que quando um advogado e um arguido entra numa sala de audiências, já está em desequilíbrio. Já está a perder. E, portanto, isso é, para mim, intolerável, gravíssimo. Tem que ser denunciado e nós, advogados, não podemos baixar a cabeça e não enfrentar isto. Porque isto é que é denegação de justiça. Isto é que é denegação de justiça. Peço desculpa. Isto é que é denegar a justiça equilibrada, a justiça objetiva, a justiça que tem árbitros fora das partes, e só a composição deste grupo de trabalho, vamos chamar assim, que tem 6 juízes e um procurador. Porquê que tem 6 juízes e um procurador? Porquê que não tem só juízes, então? Porquê? Estão todos de um lado, desculpem a expressão, eu sou muito direto nestas coisas, eles, quem decide, quem tem o dom da verdade, da sabedoria, da objetividade, da capacidade de fazer justiça, e os outros, os cidadãos, os advogados. Só este paradigma está absolutamente errado, porque eu até aceitava que fossem só juízes. Eu não percebo o que é que são os 6 juízes e um procurador, curiosamente com funções sindicais passadas, atualmente diretor do DCAP, uma mega estrutura, super estrutura do Ministério Público, com poderes legais fortíssimos sobre os cidadãos. E, portanto, isso é logo o paradigma de tudo isto. Depois, mas é assim, isto é um trabalho do Conselho Superior de Magistratura, foi aprovado no plenário ou não foi aprovado no plenário? É que eu não vi nada disso. Aliás, o juiz jubilado, o Dr. Eurico Reis, na sábado, já fez a denúncia disso. Bastante violentamente, muito mais violento do que eu, ainda bem que há juízes ou ex-juízes, pessoas do setor que ainda olham um bocadinho para o seu setor. E que isto é de quem? Isto é de quem? Curiosamente, a juíza coordenadora deste trabalho é uma juíza que neste momento está a julgar o maior processo de sempre da justiça económica portuguesa. Portanto, imaginem a preocupação que eu já tinha e volto a ter quando vejo a coordenadora deste trabalho, que é um trabalho que ataca os direitos fundamentais, ataca os advogados, não faz uma autocrítica. Aliás, é uma coisa muito comum. Não haver capacidade de autocrítica. Se calhar nós advogados não temos capacidade de autocrítica, mas que está num processo efetivo neste momento e está a coordenar isto. Portanto, isto é o desequilíbrio total da balança. Primeiro ponto que eu quero assinalar. Segundo ponto, no meio deste trabalho há coisas positivas. A questão da digitalização da justiça parece-me positivo, questões operacionais do dia-a-dia também, a única questão em que se fala do Ministério Público, ou seja, tentar que as acusações sejam melhor redigidas, por assim dizer, está lá, não sei o que é que isso significa na prática, mas está lá. Mas pronto, isto é de facto, a grande preocupação é percebermos que já não somos parceiros de coisa nenhuma. Há os nós do setor da justiça que tomam decisões, que têm o verdadeiro poder, os verdadeiros donos disto tudo da justiça,
Os verdadeiros donos disto tudo da justiça pensam o que aqui está, pelo menos os representantes máximos, ou parte deles, mas está aqui a cúpula da magistratura judicial, pensam o que aqui está e, portanto, nós, advogados, nós, clientes de advogados, já não podemos acreditar que a justiça está verdadeiramente numa igualdade de armas. Eu já não acreditava, basta entrar num tribunal, hoje em dia, criminal, e perceber a diferenciação. Eu devo dizer, e dou casos concretos, porque sim que eu falo de casos concretos, eu sugiro que qualquer pessoa desta sala vá assistir a uma sessão deste mega julgamento que eu falei há pouco e veja se encontra uma pergunta que possa ser no sentido favorável dos arguidos. Não existe. Posso-vos garantir e desafio-vos. Portanto, isto coloca às claras aquilo que eu já tenho sentido no meu dia-a-dia, na minha pele. Mas eu queria falar aqui da instrução, porque a instrução acho que é muito importante. Porque, curiosamente, o estudo tem uma coisa boa. Tem um estudo, uma reflexões de direito comparado, feito pela professora doutora Inês Ferreira Leite. E é curioso. Vai ao direito alemão, ao direito italiano, ao direito espanhol, ao direito francês, ou seja, quem nos rodeia aqui na União Europeia, e não há um sistema que tenha paralelismo com aquele que agora se pretende incentivar aqui em Portugal e que já está na prática a ser efetivado. E nas observações finais eu cito o que se diz. Em conclusão, verifica-se que existe um elemento comum a todos estes sistemas. A regra de validação judicial tendencialmente obrigatória da acusação do Ministério Público para que o processo siga para julgamento. Esta validação preliminar obrigatória tem duas funções: excluir processos inúteis, que nunca dariam lugar à condenação, e obrigar o Ministério Público a fundamentar bem a sua pretensão de acusação, pois, caso contrário, nem chega a julgamento. Portanto, isto quer dizer, se formos aos Estados Unidos também, ou seja, esta ideia de que a validação judicial de uma acusação, que a submissão de um cidadão qualquer a um julgamento é uma coisa banal e que não tem problema nenhum, que devemos confiar que o Ministério Público fez o seu caminho, é uma ideia que não tem paralelo. Não tem paralelo. Há muitos países que têm a instrução obrigatória. Há países em que o processo até pode estar em julgamento e volta à instrução. Ou seja, que o juiz de instrução tem funções verdadeiramente importantes. E aquilo que assistimos aqui em Portugal há bastante tempo são várias coisas em relação à instrução e em relação ao papel do juiz de instrução. Tivemos durante muito tempo, como sabem, um super juiz, não é? Assim intitulado, que tinha basicamente todos os processos, os mega processos grandes e que, peço desculpa, é verdade, é público e notório, regra geral, fazia um visto aquilo que eram as posições do Ministério Público e dos acusadores. Ponto final. Foram anos disso. E agora, depois, lá está, da Operação Marquês, em que tivemos um juiz, enfim, que não sei o que é que lhe passou pela cabeça, concordo ou não, mas na verdade expurgou da acusação aquilo que entendia e fez acusações diferentes. Houve processos que foram para julgamento. Aliás, houve um processo que envolveu o meu cliente, sair da Operação Marquês, foi para julgamento e andou de uma forma mais célere, porque o juiz entendeu isso. Mas depois dessa instrução, então, houve uma revogação tácita, ou seja, uma revogação prática da lei por parte dos senhores juízes de instrução. Eu não sei seguindo instruções de alguém, do Conselho Superior da Magistratura ou não, o Conselho Superior da Magistratura, que toma também notícias públicas, se tem metido frequentemente neste tipo de casos, não é? Mete-se, tem grupos de trabalho a estudar os processos, a ver, a incentivar, liga para os juízes, que eu já assisti a isto, não é? Portanto, e dá instruções sobre os processos. E a verdade é que agora as instruções, a lei não mudou e tem um debate instrutório para fingirmos que fizemos a instrução e tem uma decisão de pronúncia. É isto. Mega processos em Portugal, agora com despachos tabelares, copy-paste uns dos outros, dizer que a instrução, não sei o quê, já não é essa uma fase indiciária, portanto, debate instrutório direto, é tudo dilatório, lá está, e está revogada a lei. Portanto, resumindo, eu, se fosse político, se fosse do Poder Legislativo, e olhasse para um documento destes e verificasse a absoluta ausência de autocrítica de um sistema que se autorregula, ou seja, um sistema que se autorregula, que é independente e que não tem nenhuma autocrítica, é um sistema, então, que se eu fosse do Poder Legislativo dizia assim, calma, nós não podemos confiar nisto, nós temos que colocar mais regras. Nós temos que garantir que os direitos fundamentais das pessoas são garantidos, porque se o sistema não tem essa capacidade de autocrítica e essa capacidade de autorregulação e acha que, no fundo, que é multando advogados, que é
Nem falando de prazos perentórios de inquérito, nem vamos falar disso, não é? Há inquéritos em Portugal que duram mais de 10 anos, não é? Mais de 10 anos. Eu não consigo explicar isto a nenhum cliente estrangeiro. Já tive essa... Não consigo, eles não entendem. Mas o inquérito, não há acusação, não há arquivamento. Senhores, se não há indícios ou se não vêm as provas todas em 10 anos, das duas uma, ou não há crime, ou então, se há, não foi possível apurar, arquive-se. E se houver necessidade de reabrir, reabre-se, como há mecanismos para isso. Não se pode deixar as pessoas, sejam elas quais forem, vítimas, ou sejam lesados numa câmara ardente durante 10 anos, ou mais de 10 anos, que é o que isto acontece nestes famosos megaprocessos. Não há uma palavra para isto. Uma. E, portanto, a solução que se arranjou foi reduzir os prazos de quem tem prazos perentórios. É extraordinário. É extraordinário. E, portanto, resumindo e concluindo, se eu fosse do Poder Legislativo, este documento, para mim, seria a primeira coisa que eu dizia: olha, estes senhores não têm capacidade de autorregulação, eu não me vou meter, obviamente, na independência dos juízes, mas vou reforçar as leis de garantia do Estado de Direito. Ponto final. Respondendo aqui à pergunta da Ordem dos Advogados. É claro, não é? A Ordem dos Advogados deixou de ter pelo menos um discurso público de defesa dos direitos, de defesa da justiça, e tornou-se um discurso público de defesa dos advogados. Ou seja, estamos precisamente a caminhar para aquilo que é o discurso público das associações sindicais, dos outros setores. Ou seja, defesa dos juízes, nós somos todos fantásticos, defesa do Ministério Público, somos todos fantásticos, defesa dos advogados, nós somos todos fantásticos, temos de ser melhor pagos, somos todos... Ou seja, também não sabemos autorregular, na verdade é essa. Também deixámos de ter essa autorregulação, deixámos de falar de direitos, não é? De Estado de Direito, e passámos a falar dos nossos direitos sindicais, como se fôssemos funcionários, como se isto não fosse uma profissão liberal, e ninguém é obrigado a decidir prosseguir esta profissão. Ou seja, eu reconheço que tive o privilégio de ter um pai que tinha um escritório de advogados e eu aproveitei, não é? Não vale a pena também negar isso, tive esse privilégio. E admito que haja quem não tenha, mas há várias formas de exercer a advocacia. Subordinada, sujeita à segurança social, e portanto, o nosso caminho foi de sindicalizarmos, ou seja, de tratarmos como sindicato, até já greves fazemos, e deixámos de ser escutados pelo poder político. Os juízes nem nos convidam para isto, e, portanto, a representação da Ordem dos Advogados está completamente diminuída. Alinhamos neste paradigma, ou seja, nesta ideia de que só nos baseamos em percepções, ou seja, o que interessa é as percepções de corrupção. Portanto, há uma grande percepção de corrupção, portanto, nós agimos como se isto da corrupção entrasse pelas orelhas, saísse pelas orelhas neste país. Não é verdade, não é verdade, nós sabemos bem a evolução que tivemos, e, portanto, sim, eu acho que a Ordem dos Advogados, se quer reforçar o seu papel precisamente para combate a documentos deste tipo, tem que o fazer e não falar só dos nossos direitos sindicais, entre aspas. Tiago, estas propostas não são, no fundo, uma proposta de reforma a pensar só nos processos dos ricos, ignorando os processos dos pobres, que tantas vezes fala? Bom, eu tenho uma visão, se calhar, fruto da minha experiência, que há enfim, fala-se muito da existência de agendas ou não agendas. Eu não gosto muito de contribuir para essa discussão, mas creio que há uma linha de pensamento nas nossas magistraturas, e creio que isso também fica patente na entrevista que o Sr. Presidente do Supremo deu há tempos. Há uma ideia de que é preciso, que há uma certa ideia de uma reserva moral da nação que seria constituída pelos senhores magistrados e que tem que pôr alguma ordem, tem que pôr alguma disciplina nos ricos e poderosos. E, portanto, enfim, respondendo um bocadinho a isso, eu diria que há hoje os ricos e poderosos têm que temer mais a ação da justiça quase do que os pobres, e como vemos, se ainda por cima os seus advogados estiverem destituídos de qualquer função,
também não lhes serve muito serem ricos. Enfim, a questão colocava-se sempre no poderem pagar uma melhor justiça, ou poderem ter uma melhor defesa por este caminho que não lhes vai servir de grande coisa. Mas eu gostava de dizer uma coisa que me parece mais preocupante e mais interessante. É que se nós começarmos a olhar de perto para estas medidas, elas revelam, enfim, eu acho que o Francisco tem razão numa coisa, não é? Ficamos pelo menos a saber o que pensa a magistratura e fundamentalmente a magistratura judicial, e repare-se também que sempre os procuradores que são ouvidos são sempre os procuradores de determinados processos, não é seguramente por acaso que é o Sr. Procurador Vítor Pinto que é ouvido, está ligado a um determinado processo, isso é muito curioso, mas isto revela alguma perversão do seu, ou seja, se quisermos já isto é uma reforma feita por quem tem uma determinada prática e quer conformar a lei à sua prática. Repare-se, por exemplo, na alteração que se pretende fazer à apreciação liminar dos requerimentos probatórios. Isto do meu ponto de vista, absolutamente espantoso, porque quer-se numa fase preliminar, atenção, não estamos o que se pretende é antecipar um juízo que se prevê no artigo 340 do Código de Processo Penal para os requerimentos probatórios que são feitos no curso da audiência e sobre os quais é possível fazer um juízo sobre a sua bondade, sobre a sua utilidade, em que o próprio requerente tem que justificar a necessidade desse requerimento. Não, quer-se antecipar este juízo para uma fase preliminar, logo inicial, sobre os requerimentos probatórios. Então a pergunta que fica é, como é que o juiz pode fazer um juízo preliminar sobre requerimentos probatórios se, como devia acontecer, ele ainda não conhece o processo? É que o nosso sistema está pensado para que o juiz de julgamento conhece, quando inicia o julgamento, a acusação e a contestação. Ponto. Tudo o resto se vai desenrolar perante ele. É evidente que sabemos, não sei, os meus dois colegas de painel sabem, obviamente, que não é isto que acontece. Nós, quando entramos numa sala de julgamento, nomeadamente os megaprocessos, pelo menos, no mínimo, o juiz-presidente conhece exaustivamente o processo, leu exaustivamente o processo. E isso é, talvez, um dos maiores desafios, um dos maiores problemas que a defesa enfrenta neste tipo de processo. É que ele não se vai debater, a defesa não se vai debater com o Ministério Público, não vai convencer alguém que está em branco sobre as provas, mas não, vai ter que combater o que é normal que aconteça, que é um pré-juízo, uma previsão que o tribunal tem, e qual foi a prova a que ele teve acesso até essa altura, do Ministério Público. Portanto, não só este juízo preliminar sobre o requerimento de prova é contra a natura, é contra a legem, como ele significa que o juiz, já numa fase muito precoce, já vai emitir uma opinião sobre a bondade do requerimento probatório das defesas, naturalmente, e, portanto, em nome do quê? Repare-se que se chega a uma coisa que é absolutamente espantosa. Uma avaliação ponderada da prova a conduzir a julgamento com o despiste não só de atos inúteis, como muito difíceis ou impossíveis de concretizar em tempo adequado e útil. Portanto, se entender que a prova requerida, a prova pretendida, é muito morosa, é muito difícil de obter, pouco importa que ela seja importante, pouco importa que dela possa resultar
a condenação, a absolvição do arguido. O que importa é que o julgamento se faça e, portanto, que se chegue ao fim. Esta é toda a filosofia que está aqui subjacente. E isso é que é verdadeiramente arrepiante. Enfim, depois, reparem, a miúde, temos uma série de despachos irrecorríveis sobre a tramitação do processo e por aí fora. Não vejo, volto a dizer, não vejo em lado algum uma reflexão, é porque, reparem, qual é o tempo estudado? Qual é o tempo que importa a este estudo? É o tempo da fase judicial do processo. Portanto, o processo pode ter demorado 10 anos em inquérito, isso não releva para esta avaliação, para esta análise. O processo, reparem uma coisa, qual é a reflexão que foi feita, por exemplo, enfim, indo aqui ao caso que o Francisco estava a referir, e onde eu também tenho intervenção, uma reflexão sobre acusações com 4.000 páginas. Alguém leu essa acusação? Ela precisava ter 4.000 páginas? Ela precisava ter estado 6 anos no inquérito? Ela não podia ter sido desdobrada e julgada muitíssimo antes? Não teremos uma catadupa de crimes pura e simplesmente porque aqueles que eram óbvios, porque aqueles que efetivamente eram fáceis de perceber, de detectar, iriam prescrever, não podiam deixar de prescrever. Bom, tudo isto era talvez suscetível de uma reflexão mais interessante, porque nós percebemos, enfim, verificamos que o que é que nós temos? Temos, nestes megaprocessos, temos uma loucura de recolha de informação. E depois temos uma informação de tal forma avassaladora que se torna difícil fazer alguma coisa com aquilo, torna-se difícil que algum ser humano alguma vez conheça este processo. Então depois o que é que se faz? Faz-se uma descrição, tipo romance, uma história de vida que terá acontecido com aquela factualidade toda, com aquele acervo documental brutal que se recolheu, e depois, no final do dia, depara-se com a maior das dificuldades. E agora como é que a gente subsume isto em alguns tipos de crime? Então, atiram-se todos os que se puderem, todos os que se imaginam poder ter alguma afinidade com aquela realidade, e depois logo se verá. Portanto, se calhar, alguma reflexão sobre a exigência de como as acusações devem ser feitas. Vejo aqui uma preocupação interessante, mas que devia ser muitíssimo mais explorada. Era não poder existir acusações em que à frente de cada facto se indicasse a prova que sustenta esse facto. É que assim, se calhar, as defesas estariam também mais habilitadas a perceber qual é a prova que sustenta o facto e a contraditar essa prova. Enfim, aponta-se para que seja essa uma boa técnica, mas, salvo melhor opinião, devia ir-se mais longe e exigir-se com alguma consequência jurídica que as acusações fossem não só articuladas, como agora se aponta, mas também que a cada facto fosse indicada a prova que sustenta. Isso é que seria talvez interessante exigir isso, refletir sobre, como a Cláudia dizia, fala-se da morosidade, mas não se reflete sobre as causas da morosidade. Em bom rigor, constroem-se processos que, vamos ser sinceros, se fôssemos aplicar as regras, não eram pura e simplesmente suscetíveis de julgamento. Nenhum ser humano, nenhum juiz alguma vez conhecerá a prova de um processo como o do BES, por exemplo, é impossível, não existe nenhum ser humano capaz de avaliar aquela prova,
E, portanto, o que vamos fazer não é um arremedo à semelhança desta proposta, que é rápido, temos que chegar ao fim, e é isso que orienta hoje todo o pensamento da magistratura. Obrigado, é Tiago. Não só, deixa-me só concluir isto, não. A mim preocupa um bocadinho, não só não ouvir uma posição dos advogados, mas também não ouvir uma posição de ninguém com responsabilidades políticas sobre esta matéria, porque no final do dia, bem, os magistrados pensem lá o que entenderem, mas há de ser o poder político que há de ter que decidir sobre esta matéria. Obrigado, Tiago. Cláudia, que foi quem falou menos, portanto, se isto fosse um debate daqueles de tempo, teria agora o Francisco. Agora ficava aqui a hora de almoço. E ficávamos aqui a hora de almoço, mas de qualquer forma, há uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião, que tem a ver, no fundo, quais é que são efetivamente as causas da morosidade e que levam a todo este espetáculo que nós vemos. Bom, eu também não acho que possamos ser também pretenciosos ao ponto de nós, os advogados, é que também sabemos quais são as causas. É absolutamente essencial que haja aqui, e eu penso que é isso que vai acontecer, porque também é preciso recentrar aqui um bocadinho. De facto, desta vez, o Conselho Superior fez uma coisa um bocadinho mais arrojada do que aquilo que é comum, inclusivamente isto tem mesmo uma forma de proposta, não é, de lei, etc. Enfim, naturalmente que o Conselho Superior, tal como a Ordem, etc., deve contribuir para a evolução legislativa e a colaboração tanto de magistrados judiciais como de magistrados do Ministério Público é absolutamente essencial para se fazer uma reforma do processo penal. Mas é preciso que haja grupos de trabalho integrados e dos diversos setores para poder, por um lado, fazer essa apreciação de quais são as verdadeiras causas da morosidade, e isso podemos contribuir nós, advogados, com informações dos processos e experiência que temos, tal como os seus magistrados, os seus procuradores, os seus oficiais de justiça, mas não centrar todas as questões na morosidade. É porque a certa altura nós só estamos a falar de como é que pode ser mais rápido, porque é que não é mais rápido. Este não é o único problema da justiça. Claro que é um problema grave, porque eu costumo dizer, uma justiça lenta não é uma verdadeira justiça, naturalmente para ninguém, não só para os arguidos, mas também, e muitas vezes, principalmente, para as próprias vítimas. Mas é agora necessário, temos aqui isto que, espero eu, com todo o respeito pelo trabalho que aqui está, porque eu acredito que haja também aqui uma vontade de que as coisas melhorem. Aliás, os magistrados não estão todos espelhados neste documento, felizmente. Portanto, eu tenho muito boas experiências com magistrados do Ministério Público, com magistrados judiciais, que verdadeiramente respeitam os advogados e querem que os processos sejam processos feitos como deve ser. Mas o aspecto da independência que Francisco referiu não me preocupa só a independência e principalmente a liberdade dos advogados. Preocupa-me também a questão da independência dos juízes. Porque verdadeiramente há juízes que pegam nos processos e conseguem fazer, com os mesmos advogados dos outros processos, não é? Nós somos os mesmos, mas corre melhor com juízes do que com outros juízes. Porque verdadeiramente há de facto juízes que conseguem levar os processos para a frente, na fase em que eles já têm alguma intervenção nos processos, porque numa fase inicial não têm, tal como procuradores do Ministério Público. Mas também os juízes, porque nós que estamos e que vivemos nesta área, sabemos que também há muitas queixas dos próprios magistrados, das formas como as coisas estão a funcionar, não relativamente aos advogados, do próprio sistema. Portanto, é necessário assegurar a liberdade dos advogados, mas também, importantíssimo, a independência dos magistrados. E, portanto, não vamos tomar isto, penso eu, e penso que não será isso, nem poderá ser isso que o poder político fará, como a base da reforma do processo penal. Isto é, uma contribuição que tem realmente aspectos positivos, a questão da transição digital é absolutamente fundamental, que aliás já está em curso, e outras questões que aqui estão, mas agora criar os grupos de trabalho, que penso eu que até já estarão em curso, com advogados, com professores universitários, com todos para colaborarmos, porque eu não sou adepta a estas reformas constantes da lei, porque eu costumo dizer, e digo isto em muitos sítios, a nossa lei não é assim tão má, aliás até acho que é bastante boa. A nossa lei de processo e o nosso Código Penal, já para não falar disso, são diplomas bons, têm vindo a piorar, porque de facto
muda-se uma coisinha ali, depois muda-se outro artigo ali, depois esquecem-se que se mudou uma coisa, mas não se mudou outra e as coisas não fazem sentido. E, portanto, preocupa-me, verdadeiramente, que haja outra grande reforma do processo penal e de 5 em 5 anos tenham um novo Código de Processo Penal. Principalmente quando há um caso mediático e com impacto, não é? Quando vem a reboque, como se costuma dizer, de casos concretos. Nenhuma lei é uma lei boa quando é feita à medida de um caso concreto. Não pode ser assim. Claro que os casos concretos nos ajudam a fazer melhor as leis, mas não podem ser eles um mote para uma lei, sair para uma espécie de justificação para a opinião pública, porque a opinião pública nós contribuímos muito para a formação da opinião pública e, portanto, a maior parte das pessoas não são propriamente, ainda bem, formadas em Direito, mas tem que haver aqui uma pedagogia para passar às pessoas aquilo que é a realidade do sistema judicial. Não é o que aparece nas parangonas da televisão, esses tais processos. E, portanto, claro que se nós não contribuímos todos para esta formação de uma opinião pública verdadeiramente ciente e consciente, isto serve, mas depois não resolve nada. E daqui a 1 ano ou 2 estamos nós aqui todos outra vez, em debates, etc. A Ordem pode, de facto, ter um papel, e deve, absolutamente fundamental quanto à reforma do processo penal, mas temos que trazer também outras pessoas que sabem. O que o Francisco referiu, há aqui um estudo da professora Inês Ferreira Leite, porque eu tenho uma grande estima e consideração, que na verdade parece que não serviu para muita coisa, porque é um estudo muito interessante, que nos permite perceber que a instrução realmente é uma fase, ou pelo menos o papel do juiz de instrução, fundamental na maior parte dos países que estão aqui estudados, ou são em todos, mas depois a proposta não tem rigorosamente nada a ver com o que está no estudo. Portanto, não se percebe. Portanto, é importante trazer os professores, porque os professores muitas vezes têm realmente, às vezes, não têm muita noção prática, mas há aqui uma sustentação teórica que é fundamental. Os pilares do processo já estão estabelecidos e isto que aqui está altera alguns dos pilares fundamentais do processo. E, portanto, nós precisamos trazer quem saiba da teoria, porque a teoria jurídica ou penal é fundamental para continuar a assegurar os direitos de liberdades e garantias. E, portanto, basta pensar, por exemplo, esta questão das testemunhas. Isto agora pode ser tudo uns papéis que são mandados para o juiz de julgamento e lê os papéis e depois diz coisas. Os conceitos indeterminados de artigo a artigo há conceitos indeterminados. De depoimentos que sejam simples. Como é que se define se um depoimento é simples? E isso não passa. E esse depoimento, vamos lá ver outra coisa que também é muitíssimo importante. Os depoimentos na fase de inquérito, tirando as declarações para memória de futura, que é uma coisa diferente, não têm lá os advogados. E, portanto, naturalmente, que por muito que o Sr. Procurador tenha, e eu volto a dizer, a maior parte dos Srs. Procuradores têm como fito o esclarecimento da verdade e uma investigação séria e rigorosa, mas não é a perspectiva da defesa, nem pode ser, porque também não é esse totalmente o papel do Procurador. E, portanto, um depoimento que até pode ter sido curto e simples na fase de inquérito, a partir do momento em que a defesa pretende ouvir essa pessoa, pode deixar de ser curto e passar a ser um dos documentos fundamentais para o processo. E outra coisa, e por isso é que eu falava dos pilares teóricos, o princípio da imediação é um dos pilares do sistema processual penal português e fundamental. E eu creio que a maior parte dos meus magistrados não pretendem abdicar disso apenas para que o processo seja mais rápido. Não pretendem ler um dossiê com papéis e não inquirir ninguém, não olhar nos olhos nas pessoas, porque são os magistrados na fase de julgamento que decidem o processo, que acreditam ou não naquilo que as pessoas estão a dizer. E, portanto, há aqui certas coisas que parecem pequenas coisas e que até ali à primeira vista, se calhar realmente há aqui um papel, a pessoa já falou perante um magistrado do Ministério Público, para que é preciso ir falar outra vez? Não, mas há uma razão de ser. Estas regras foram pensadas com um determinado fito, porque, de facto, quando o legislador, há vários anos, fez a base do que é o nosso processo penal, não teve, e ainda bem que não teve, como principal objetivo que os processos andassem rápido. E por isso, continuo a dizer, a nossa lei não é uma má lei, é uma boa lei. Tem que ser, talvez, aplicada de uma forma mais eficiente. Francisco, eu a ti queria te fazer uma pergunta que tem a ver com como é que se consegue ser advogado em processos com uma pressão mediática tão grande e como é que isso funciona em tribunal, ou seja, qual é que é o papel do advogado quando está submetido a uma pressão mediática enorme
a uma pressão judicial também enorme por causa do processo em si, como é que os advogados se podem defender por um lado e como é que a comunicação da justiça pode ou deve funcionar nestes processos tão importantes para, no fundo, a percepção que se tem dela? Bem, essa pergunta é difícil, Lima. Eu não tenho nenhuma resposta, se calhar, muito concreta e objetiva. Primeiro, porque, embora temos que ter consciência de que realmente hoje em dia há canais de televisão que tornam todos os processos mediáticos, praticamente. E portanto, realmente é verdade, isto é muito difícil. Eu acho que os processos mediáticos, vamos lá, vou começar também pelos juízes. Eu acho que realmente os senhores juízes, que são as pessoas mais importantes, não é? Peço desculpa, mas são os mais importantes, no final do dia são quem decide a vida dos nossos clientes e pelos vistos também já a nossa, se nos quiserem aplicar muitas multas. Eu acho que deve haver aqui uma reflexão, que este documento não contribui para ela, até pela forma como foi anunciado. Reparem como, antes de ir para qualquer lado, para o Poder Legislativo, para a Ministra da Justiça, foi aos jornalistas. Foram convidados dezenas de jornalistas, onde foi, no fundo, feita uma tentativa de vender este produto. E, portanto, a justiça está nas ruas outra vez. Resumindo e concluindo, a justiça está nas ruas outra vez e isso para nós é um problema. Porque nós, advogados de defesa, na justiça das ruas, normalmente nós não temos possibilidades de defesa, não é? Nós somos seres humanos, as pessoas, lá está, lidam com as suas percepções, com as suas ideologias e, portanto, não tenho dúvidas que aqui na nossa natureza está o apedrejar. A nossa natureza está o apedrejar, um árbitro, alguém que não gostamos, e daí a justiça democrática ter criado precisamente os tribunais, o Estado de Direito, enfim, a racionalidade, as leis processuais, ou seja, aquela ideia de que a forma no processo penal, não é? Isto não é uma arbitragem. A arbitragem, a forma é feita pelas partes. E eu acho que há aqui uma tentativa de descriminalização deste processo. Ou seja, isto não é um processo criminal, isto não afeta quase nada, isto é como se fosse um processo civil. Não é. O processo penal vive da forma. Ponto. Esta história de que a substância é que interessa, isso, então, se a substância, metemos as pessoas na rua e a substância, o povo decide o que é que se faz com as pessoas. A forma que se quer abdicar, não é? É a essência do Estado de Direito. E, portanto, aquilo eu, como advogado de defesa, às vezes em casos mediáticos, no fundo digo tentei dizer várias vezes que o que interessa agora é um tribunal, os factos, as provas e o direito. Tentei com muita racionalidade fazer isto em alguns processos mediáticos que tive. Tentei pôr colocar alguma serenidade no tema. Mas essa serenidade não está a ser bem recebida pela cúpula da magistratura, não quer a serenidade. Como eu, aliás, disse, esta apresentação deste documento diz precisamente isso. Confiem em nós, os senhores jornalistas, tomem lá, nós decidiremos o melhor para todos, nós temos aqui um dom que os outros não têm, os advogados são isto. E, portanto, eu devo-vos dizer que a serenidade, e eu vou a um caso concreto, porque é público e acho que faz sentido como demonstração exemplar de como as coisas estão e não deviam estar. Como sabem, o meu cliente, se calhar mais famoso, tem uma doença, tem a doença de Alzheimer. Eu, como advogado, tive 2 anos no tribunal a pedir perícias. Enfim, tentei, de uma forma objetiva, apelar àquilo que é a minha análise jurídica do tema. Foram sendo sempre negadas, foi sempre desvalorizada a doença e eu acho que essa doença só foi valorizada quando eu, infelizmente, tive que levar o meu cliente a tribunal e perante o país todo as pessoas confirmarem que afinal tem a doença. E, curiosamente, a minha percepção
é de que o tema nos tribunais começar a ser visto de outra maneira. E portanto, sim, nós advogados em casos mediáticos, se calhar hoje em dia não temos alternativa para mal dos nossos pecados, com dificuldades para nós pessoalmente, atravessando a nossa vida, a nossa imagem, a nossa família, temos que defender os nossos clientes na rua também. Eu já agora E eu peço desculpa a dizer isso. Tenho um crédito, E temos que defender na rua. Pode ter um crédito. Sim. Temos que defender na rua, com um estatuto que ainda nessa parte é muito limitativo. Felizmente aqui há uma tolerância, não é? E também os senhores magistrados também têm, se quisermos, enfim, e bem, digo eu, e bem todos deveríamos perceber que realmente temos que voltar a tentar colocar a justiça nos tribunais, não é? Portanto, eu adoraria poder estar calado, agarrar-me ao estatuto, adoraria que sentir que nos tribunais, nos casos mediáticos, não existe aqui também uma falta de objetividade, uma influência na objetividade dos julgadores destes sistemas mediáticos. Eu não sinto isso, lamento dizê-lo. E, portanto, eu volto ao ponto inicial. O Conselho Superior da Magistratura fazia melhor serviço à justiça democrática se, em vez de estar a chamar os jornalistas para apresentar este tipo de documentos, chamasses os senhores magistrados para fazer uma formação e para dizer o seguinte: esqueçam o que está na opinião pública, façam um esforço, se não têm essa capacidade, mudem de função, o que interessa é o que os senhores ouvem num julgamento, o que interessa é aquela interação das partes, evitem fazer perguntas, demasiadas perguntas, evitem especialmente fazer perguntas que estão sempre no mesmo sentido, sejam árbitros, distanciem-se, que é para isso que vocês são preparados e é para isso que a justiça é democrática. Portanto, é esse o único conselho que eu posso dar ao Conselho Superior da Magistratura. Tenho muito pouca esperança. Aliás, isto é o maior ataque à independência de cada juiz. Isto, cada vez que vem da cúpula da magistratura, eu sei que condiciona o juiz que está na primeira instância, condiciona todo e qualquer juiz para a decisão que vai tomar. Portanto, isto é o maior ataque à independência de cada magistrado. E vem de dentro, porque o poder político já não consegue, já não tem capacidade para atacar essa independência. Ok, pode dar mais ou menos orçamento, pode dar mais ou menos computadores, mais ou menos recursos humanos, não vou desvalorizar isso, falta, e este documento tem bons contributos para isso, mas pronto. É uma questão de mentalidade. Acho que é uma questão de mentalidade e acho que chegámos a um ponto que talvez esteja na altura de fazermos uma reflexão todos conjunta, advogados, magistrados, e se calhar também os nossos colegas que vão permanentemente para as televisões comentar os casos dos outros podem comentá-los, mas tentarem fazê-lo de uma forma mais didática e pensarmos nesse assunto todos. Acho que é importante. Conselhos para os advogados que agora... Posso dizer alguma coisa sobre isto? Só um minuto. Que, no fundo, nós temos aqui uma situação, e era isso que eu queria... Estão a chamar qualquer coisa. Era isso que eu queria colocar aqui em cima da mesa, no fundo, para os advogados que nos ouvem ou venham a ouvir, que conselhos é que dá, considerando que a Justiça, e antes de passar à Cláudia e ao Tiago, para fechar, a questão é, que conselhos é que daria a quem agora, por força das 24 horas de televisão, se vê atirado para o mediatismo na defesa dos seus clientes, porque isso é que é o problema. Como é que um advogado se deve comportar nessas situações? Não, primeiro que reflita se é esse tipo de advocacia que está e quer fazer, que está de acordo com o seu perfil. Eu já dei umas informações sobre este tipo, e a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm... Há muitas áreas de advocacia, não é? As pessoas... E eu, às vezes, tenho alguma inveja dos meus colegas de societário, porque primeiro resolvem as coisas mais rapidamente, depois estão mais resguardados e depois, se calhar, ganham mais. Mas são 3 pontos que eu acho importantes. Não, o conselho é nós também, sendo assertivos, sendo firmes, não contribuirmos para o populismo, para colocar isto tudo de uma forma um bocadinho já de... Ou seja, sermos objetivos, passarmos uma mensagem, não discutirmos também demasiado
os temas na praça pública. É uma coisa ter uma afirmação, enfim, eu falo à saída dos tribunais, mas acho que não me vêm dar muitas entrevistas nas televisões e já fui convidado várias vezes por isso. Porque acho que, e a propósito, ou seja, à saída dos tribunais, eu estou ali na minha função, está ali perante aquele momento, o Tribunal da Opinião Pública e o que está lá dentro conjugam-se ali, eu não tenho muito bem como fugir e, portanto, tento passar uma mensagem. Enfim, não insulto ninguém, acho eu, mas também não me condiciono, que é uma coisa que eu acho que é importante. Não nos deixarmos condicionar. Ou seja, nós temos que perceber que a nossa função é tentar equilibrar aqui um bocadinho a balança. E é importante não nos desvalorizarmos, não nos atemorizarmos, não acharmos que pelo facto de termos um tribunal que vai julgar os nossos clientes que não pode ser criticado. Não, eu acho que às vezes tem que ser criticado, porque é a forma também de nos darmos ao respeito, se o caso está na parte pública, mas obviamente ser criticado não é insultar as pessoas, não é? Portanto, é manter um certo nível, uma objetividade, uma firmeza, mas não nos deixarmos condicionar. Isso é o lado mais importante. A história da advocacia, a história democrática da advocacia está cheia de advogados que se deixaram condicionar e advogados que não se deixaram condicionar, em diferentes regimes, que sofreram pelos seus clientes, foram perseguidos, não é? Há advogados perseguidos, foram mortos, mas que estiveram lá a dar a cara, e portanto as pessoas têm que ter essa vontade na sua vida e portanto não o deixem de fazer. Cláudia, antes de passar obrigada, ao Tiago, obrigada. O seu crédito, que pronto, é ilimitado. Muito de facto, obrigada. eles falaram muito mais. Obrigadíssimo. Não, vai equilibrar. Vários aspectos, tentando ser muito sintética. Para mim, há muito tempo, que é uma grande preocupação esta mediatização da justiça. Naturalmente que uma comunicação social verdadeiramente informada, participativa e livre é também um dos pilares do Estado de Direito Democrático. Mas, a meu ver, atualmente é absolutamente excessiva a cobertura noticiosa que se dá aos processos crime, principalmente, neste caso, são processos crime. Quando começámos a ser advogados, falava-se de um processo, uma vez por semana, talvez, na televisão. Neste momento, talvez, não exagerando, 70% de cada telejornal é sobre processos judiciais. E temos os outros programas. Para além dos comentários, não tarda, ultrapassamos o futebol, os comentários futebolistas. Exato, futebol e justiça. E claramente, com todo o respeito pelo futebol e por quem gosta de futebol, não podemos comparar futebol à justiça. E, portanto, podemos ter 500 programas a dizer se foi penalti ou se não foi penalti, mas não podemos ter 500 programas e se foi crime ou não foi crime. Porque quem tem que decidir se há indícios de crime são os seus procuradores do Ministério Público, quem tem que decidir se de facto houve ou não a prática do crime são os seus magistrados. E, portanto, há uma interferência enorme, mútua, portanto, aqui não há são os jornalistas, não, criou-se muitas pessoas gravitam à volta desta publicidade dos sistemas, dos processos judiciais. Muitas vezes, e nós sabemos, porque estamos nos processos, são ditas coisas que não têm qualquer correspondência com a realidade, ainda para mais. Outras vezes, nós não sabemos de aspectos. Eu chego a receber notificações do jornal, primeiro do que as notificações depois chegam à minha secretária. Isto é anómalo. Isto é anómalo. E é preciso também enfrentar esta questão. De onde é que vêm estas informações? Porque é que nós estamos sempre... e sabemos também que há, por vários operadores, aqui não vamos tirar aqui... Ninguém pode sair totalmente ileso disto. Há violações gritantes do segredo de justiça. O segredo de justiça é fundamental para o funcionamento do sistema e, portanto... Não são só os advogados, ou especialmente os advogados, que são prejudicados com a mediatização. Os juízes são muito prejudicados com a mediatização, porque é muito difícil, como o Francisco dizia, os juízes são pessoas. É difícil manter totalmente uma capa, não ouvir o ruído. Temos acusações que têm recortes e recortes e recortes de notícias.
colados, é uma maneira de dizer naturalmente, digitalizar. Porquê é que uma acusação tem uma notícia, a não ser que a notícia seja o próprio crime? Portanto, uma difamação, há acusações que são notícias e notícias. Não, há que separar, é preciso separar. Uma coisa é o trabalho da justiça, outra coisa é o trabalho muito digno e absolutamente essencial do jornalismo. Mas o tempo da comunicação social não é o tempo da justiça. Este documento realmente foi feito de uma forma muito célere. Quando nós vemos, eu acho que isto parece-me que nem um ano entre o início do grupo de trabalho. Uma reforma legislativa não é uma coisa rápida, quando ela é profunda. Exige reflexão, exige ponderação e exige também algo que nós temos agora alguma dificuldade também a enfrentar, que é o recato. É preciso pensar isto com calma. Isso que o Francisco disse, vamos primeiro dizer isto aos jornalistas. Claro que é importante dar esta informação aos jornalistas e é fundamental saber comunicar, e o Conselho Superior tem-se esforçado nesse sentido, de melhor comunicar com a comunicação social, etc. Mas também é necessário, há coisas que são precisas, é necessário fazer em casa. E depois, então, de estar refletido, de todos darem a sua opinião, poderem beneficiar de, se calhar, até de uma amplitude maior de magistrados que pudessem aqui contribuir para este trabalho, e depois os tais professores universitários, etc, etc. Agora, quanto aos advogados em particular, nós, por exemplo, eu e o Francisco, que nos conhecemos, como disse o Francisco, desde que nascemos, praticamente, temos até posicionamentos mediáticos bastante diferentes. Portanto, estando em processos também com essa cobertura, etc., eu, por exemplo, nunca falei à porta de um tribunal. Portanto, eu penso que a profissão nos dá também a liberdade de podermos ter um posicionamento diferente entre nós. Nós temos formas diferentes de estar, claro. E, portanto, eu ainda assim, ainda quero acreditar, há uma desigualdade de armas gigantesca. Claro que há. E por isso é que alguns colegas meus sentem esta necessidade de, por vezes, é preciso falar. E está lá no estatuto, quando é preciso falar do caso concreto, para a defesa, não é? Mas, de facto, eu ainda tendo a ser um bocadinho contracorrente, porque nós não podemos entrar todos um bocadinho naquilo que se chama este circo mediático. E, portanto, mas claro que é muito injusto quando somos só os advogados a ficarem calados, ou só, mesmo os senhores juízes, porque na verdade são aqueles que menos podem falar, verdadeiramente. E, portanto, era necessário que nos recatássemos todos um bocadinho, naturalmente colaborando com a comunicação social, que eu já disse e volto a dizer que tem um papel absolutamente essencial e tem tido até na descoberta de casos e etc, etc. E, portanto, não podemos nunca abdicar desse pilar fundamental da democracia, mas necessitamos de estar dentro dos processos, fazer o nosso trabalho nos processos. Nós não podemos estar preocupados com aquilo que vamos dizer à porta do tribunal, ou com aquilo que a certa altura vai aparecer nas notícias e que nós não tivemos qualquer controle. Estamos dentro da sala, ainda não soubemos a medida de coação e de repente vamos aqui ao telemóvel e já está a medida de coação fora da sala. É preciso trazer novamente os processos para dentro dos processos e também as próprias reformas legislativas, não obstante podemos beneficiar da participação de todos, é necessário que tenham um certo período de maturação interna. Portanto, eu quero crer que todos temos o mesmo objetivo, mas é necessário que também nos esforcemos todos para o concretizar. Finalizando, porque não o fiz no início. Agora se me deixassem agora, pronto, agora aproveitei. Ela tem de deixar de dizer alguma coisa. Ainda vais dizer qualquer coisa. Só duas notas finais. Porque as pessoas já estão a ficar com fome e com razão. Uma delas, relativamente às características dos advogados, que acho que também é importante partilharmos isso, principalmente com os nossos colegas mais novos. Eu tenho uma pessoa uma penalista de excelência com quem eu trabalho há muitos anos, tenho esse gosto e esse privilégio, que é a Teresa Serra. Diz sempre, e eu continuo a dizer sempre a toda a gente que me pergunta, que a principal característica de um advogado, principalmente um advogado de barra, destes processos como nós, é a coragem. Portanto, era aquilo, no fundo, que o Francisco dizia, de não nos deixarmos condicionar. A coragem, muitas vezes, é a coragem para falar, a coragem para ficar calado. Portanto, é preciso ter coragem de nos posicionarmos da forma mais correta em cada momento. Por outro lado, também é preciso que os advogados participem
na vida dos advogados. Porque muitas vezes é muito fácil dizer, porque a ordem não faz, porque não sei o quê, e as pessoas nem sequer votam, ou não sabem o que é que está num determinado programa, ou não pertencem a nenhuma... Nós temos, por exemplo, a Associação, o Fórum Penal dos Advogados Penalistas, que também tem uma série de prerrogativas e atribuições, as pessoas podem participar e devem, portanto, nestas conferências, assistir, dar a sua opinião, questionar, falar, porque temos muitas oportunidades de estar onde estão também os senhores magistrados, poder debater, poder conversar entre todos. É preciso que os nossos colegas não fiquem só sentados ou dentro dos seus gabinetes a reclamar, mas que participem, portanto, também corajosamente, porque isso também essa participação cívica também é um dever do advogado. E agora, isso sim, agora nada a ver, é um muito obrigado, em primeiro lugar, ao Conselho Regional, na pessoa do Sr. Presidente, e ao meu querido amigo Francisco também me ter dirigido este convite. É um gosto estarmos aqui nestas leads, e um cumprimento também ali ao Tiago, que está que agora vai fazer a representar o Norte. Cláudio, porque depois da Cláudia ter equilibrado e desequilibrado os tempos, eu agora... Ele vai desequilibrar tudo. Vai... Força. Olha, João, eu acho, eu vou ser muito direto. Eu sobre esta matéria da participação dos advogados e do papel dos advogados no processo mediático, eu faria duas regras absolutas. Total liberdade do advogado de falar sobre os seus processos, total e absoluta. A defesa hoje de um arguido ou de um cidadão, enfim, embora gostasse muito que as coisas pudessem ser como a Cláudia expôs, não são. E, portanto, o advogado de alguém é aquele que melhor sabe se impõe falar, se impõe não falar, se para o interesse do seu constituinte se impõe alguma declaração pública ou não, e essa é uma ponderação que ele deve estar livre de fazer. Não me incomoda rigorosamente nada a teoria de que dessa forma se pode estar a fazer pressão sobre o julgamento ou não. Só faltava que toda a gente pudesse fazer pressão sobre o tribunal, menos a defesa ou menos um sujeito processual. Os juízes têm que saber conviver com essa pressão e nós temos que ser juízes da utilidade ou não dessa pressão, desse equilíbrio. Para além do mais, estamos sempre a falar de pessoas que têm vivências que vão muito para além do tribunal e que não podem deixar de pedir ao seu advogado que seja uma voz, nomeadamente nos casos em que se passa uma ideia da culpabilidade, da condenação prévia, etc. por aí fora. Portanto, eu acho que do ponto de vista deontológico a regra devia ser a da total liberdade do advogado medir a necessidade de prestar ou não declarações públicas sobre os processos em que intervém e, do mesmo passo, diria, devia haver uma regra de absoluta proibição de os advogados falarem de processos onde não intervêm. Grande parte também do problema desta espetacularidade da meditização ou do espaço que a Justiça ocupa é porque nós temos comentadores, alguns residentes, outros sistematicamente, na televisão a falar sobre o processo dos outros. Dizia-me um colega no outro dia que os advogados são todos vaidosos, os do direito penal são mais vaidosos que os outros. Porventura será assim, mas há uma coisa que tenho que nos dizer. Não há nada mais pernicioso do que sentirmos que vem um golpe para o exercício do nosso mandato, vem um golpe de um colega nosso. Eu muito honestamente, por exemplo, e acho que todos saberão de quem falo, fiquei perplexo no outro dia quando ouvi um colega e ex-bastonário a dizer que todos sabemos que o silêncio, quando um arguido se remete ao silêncio, é um direito que tem, mas todos sabemos que é porque tem alguma coisa a esconder. Isto é uma facada. Se eu for advogado desse cidadão que acabou naquele momento de fazer ou o meu conselho acabou de fazer essa opção, e depois vejo um colega com particulares responsabilidades a dizer para um auditório nacional que é até porque ele tem alguma coisa a esconder e porque ele deve ser culpado, toda a gente sabemos que funciona assim. Portanto, nós temos uma tendência enorme, sempre sob aquela capa hipócrita de que não estamos a falar do caso em concreto, e depois peroramos sobre o caso em concreto, e às vezes estamos a ser altamente prejudiciais para aquilo que foi a estratégia do colega que
que intervém no processo. E, portanto, isso é que eu me parece. Acho muito bem que os advogados participem em todos os fóruns de discussão sobre problemas da justiça, que se pronunciem sobre processos em concreto. Acho péssimo. Não vou dizer que sou inocente nisso, porventura já terei cometido o mesmo pecado. Mas acho péssimo, acho muitíssimo mal que nós andemos a falar de processos que não conhecemos, que não sabemos quais são as estratégias pessoais que os colegas prosseguem e, portanto, acho que isso é, muitas vezes, um atentado contra a advocacia. Portanto, acho que o advogado do processo tem que ser livre de medir se deve ou não deve intervir publicamente. Não é compatível também com este esquema de pedirmos, enfim, nos últimos tempos, o meu amigo tem sido sempre muito solícito a autorizar-nos a prestar declarações, mas não é compatível com o tempo da mediatização das coisas, estar sistematicamente a fazer esse pedido, às vezes não é sequer possível. Portanto, eu acho que devemos confiar no advogado. Ele, melhor do que ninguém, saberá se, do ponto de vista do seu cliente, e atenção, volto a dizer, eu acho que a nossa profissão é uma profissão de serviço ao cliente, teremos que ver se ele, melhor do que ninguém, saberá ajuizar da pertinência dessa intervenção pública. Isto não tem nada a ver com depois o que se passa na sala de audiências. Na sala de audiências teremos um debate técnico, teremos um debate entre técnicos, e esse mantém-se absolutamente intacto. Mas a vida das pessoas vai muito para lá de uma sala de audiências, e o advogado tem que estar livre, tem que ser o intérprete do interesse do cliente nessa intervenção pública ou não. Os colegas a falarem de processos dos outros só prejudicam e causam o maior dano, às vezes, sem querer, naturalmente, mas provocam um dano imenso no desempenho da profissão. Uma última palavra. Acho que também, muitas vezes, falta capacidade de sermos mais unidos em posições e em situações que a todos interessam dentro de uma sala de audiências. Há muitas vezes fazemos juízos muito individuais ou muito egoístas na defesa do nosso cliente, ou numa perspectiva de não antagonização do tribunal, e disponibilizamos poucos para ser solidários com algumas questões de princípio. Reparem, por exemplo, que uma das perspectivas de reforma agora que se pretende fazer é de entender que só haverá irregularidades quando o ato for se revelar importante para a descoberta da verdade, patatá. Como dizia a Cláudia há pouco, tudo um conjunto de conceitos indeterminados que, ao fim e ao cabo, deixam na mão do juiz essa definição. E é importante que nestas situações haja união entre os advogados. Nós hoje esquecemos que houve uma absolvição de alguém porque, enfim, nos Estados Unidos se instituiu que, de facto, conduzia a um resultado de nulidade absoluta de todos os atos, a circunstância simples de não se ter informado o cidadão dos seus direitos. Bom, se calhar isto hoje aqui em Portugal, um juiz entenderia que essa circunstância não conduziria a nenhum obstáculo à descoberta da verdade ou a nenhum prejuízo para a defesa, porque efetivamente o cidadão pôde fazer essa defesa. A ideia de princípios fundamentais são princípios fundamentais, e princípios são princípios. E por isso acho que, desse ponto de vista, às vezes, embora esteja em causa o interesse do arguido A ou do arguido B, temos terminado, uma união entre os advogados dentro de uma sala de audiências faz muita diferença. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Terminámos um pouco além da hora. Peço desculpa, foi falha do moderador, seguramente. Por volta das 14h30 voltaremos para ouvir os políticos a falar sobre o que pensam da justiça. Muito obrigado por terem estado presentes. Obrigado por terem deixado de participar assim.